Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. E na verdade, ao utilizar os primeiros a sua intervenção inicial, o tempo. Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E a Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados. É caso para dizer que acabou o Regabof, estão de regresso os passos perdidos, depois de uma interrupção para as presidenciais. A composição atual da Assembleia da República foi eleita há 9 meses, mas daí para cá os partidos ainda não chegaram a acordo para eleger um conjunto vasto de cargos, entre eles os juízes para o Tribunal Constitucional ou os membros para o Conselho de Estado. As conversas nos bastidores ainda prosseguem, mas já lá vamos. Antes disso, na última semana, o PSD esteve unido a defender o governo sobre a forma como respondeu às tempestades, mas acabou por se dividir sobre as viagens para a Madeira e os Açores. E é esse o tema para o bate-boca desta semana, nos Passos Perdidos. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito bem-vindo, Miguel Viterbo Dias. Muito obrigado. As regiões autónomas pedem mudanças no apoio às viagens para a Madeira e para os Açores, mas o PSD esteve contra. E Hugo Soares teve de ter pulso firme e assumir a divisão na bancada. Foram em voos diferentes. O Hugo Soares num e os deputados do PSD da Madeira e dos Açores no outro. Os 6 votaram de forma diferente da restante bancada. As propostas da região autónoma da Madeira e dos Açores e também uma do Chega foram aprovadas, com os votos a favor destes 6 deputados sociais-democratas e de todos os partidos, com exceção dos 2 que suportam o governo, o PSD e o CDS. No debate, esse incómodo foi notório e foi crescendo durante a discussão, com as provocações dos deputados da oposição, como foi o caso de Carlos Pereira, do Partido Socialista. Eu fiquei sentado deliberadamente mais tempo do que estava à espera. E fiquei sentado à espera que os deputados do PSD da Madeira e do PSD dos Açores estivessem sentados na primeira fila. Estivessem sentados na primeira fila para discutir um tema que interessa à Madeira, que interessa aos madeirenses e que interessa àqueles que eles dizem representar. Este debate só está a existir porque o governo que os senhores apoiam, o governo da AD, puxou o tapete aos madeirenses e aos açorianos no que diz respeito ao subsídio de mobilidade. Carlos Pereira, que é madeirense, embora eleito pelo distrito de Setúbal, mas também Francisco César, eleito pelos Açores, deixou uma farpa. O PSD tem mais de 80 deputados, tem cerca de 6 deputados das regiões autónomas e nós não vos ouvimos. Nós ouvimos todas as forças políticas, menos os seus deputados. Eu percebo que possam ser a favor de resolver o problema do subsídio social de mobilidade, eu percebo que possam ser contra, mas pelo menos digam alguma coisa. Pelo menos justifiquem perante os vossos eleitores o sentido e a opção que estão aqui a tomar. Nem que seja por intermédio do vosso líder parlamentar. Pois, e foi mesmo, porque nenhum dos deputados da Madeira ou dos Açores teve autorização para usar da palavra neste debate. E na sequência do debate, Miguel Albuquerque avisou que não aceita medidas disciplinares por parte do PSD Nacional e ameaçou até os deputados eleitos pela região autónoma que podem passar a independentes. Estes braços de ferro entre a Direção Nacional e as regiões autónomas são comuns. Quem nunca se lembra dos orçamentos do Estado em que a Madeira e os Açores vêm sempre avisar que podem chumbar o documento. Mas o aviso ficou feito também aqui por parte do líder do PSD da Madeira, que criticou Hugo Soares por ter feito um discurso arrogante, centralista e apatetado. Foi assim que o classificou. Mas Hugo Soares, por saber que o tema ia gerar divisão na bancada, assumiu diretamente a batuta e começou por tentar explicar isto. Se lerem o artigo 152 da Constituição da República Portuguesa, saberão o seguinte: os deputados representam todo, eu vou repetir, é assim mesmo, representam todo o país e não os círculos eleitorais pelos quais são eleitos. Foi isso que permitiu que deputados eleitos pelo Distrito de Braga fizessem aqui intervenções hoje, ou já agora,
que um deputado da Madeira, que foi corrido do Círculo Eleitoral da Madeira para Setúbal, viesse aqui fazer a intervenção. Hugo Soares a falar de Carlos Pereira, o líder parlamentar do PSD, que avisou logo no discurso que a votação que decorreu poucos minutos depois ia mesmo revelar uma divisão entre os sociais-democratas. Sim, tenho uma divergência profunda hoje com o posicionamento dos deputados do PSD Madeira e dos deputados do PSD Açores. Sim, os seus deputados da PSD Madeira e dos PSD Açores estão mais perto de outras posições que aqui se ouviram, como é público, do que daquela que tem o grupo parlamentar. Por isso, quando se levantarem para votar, vão votar com a sua consciência, de forma livre e individual. Nesta bancada e neste grupo parlamentar não se diz uma coisa e o seu contrário. Quando é sério e é para defender um princípio que é justo, fala o líder parlamentar porque não se esconde. Os deputados Paulo Muniz, Francisco Pimentel e Nuno Menezes dos Açores e também os deputados Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves da Madeira não aplaudiram uma única vez a intervenção de Hugo Soares. No final, votaram mesmo a favor das alterações, às quais o PSD é contra, e que no fundo são três. Uma, a que retira a obrigação de não ter dívidas ao fisco à Segurança Social para poder beneficiar deste apoio às viagens. O PSD Nacional entende que não deve ser assim. Para além disso, também o subsídio social de mobilidade muda de nome para tarifa residente insular. Havia ali pruridos com a palavra subsídio. E o teto global do preço da viagem, que é de 600 euros, passa a englobar a ida e a volta. E no final desta divergência, os deputados que não puderam intervir tomaram alguma posição pública, Miguel? A Madeira reagiu por Miguel Albuquerque, emitindo depois um comunicado em que diz que estas mudanças são uma derrota do centralismo. Numa declaração de voto entregue no final, também os deputados dos Açores justificam esta opção por uma questão de princípio, mas perante as picardias do PS, Hugo Soares fez questão de deixar uma justificação, não para o silêncio dos deputados no debate, mas sobre outro tema. Os deputados do PSD Açores e do PSD Madeira sentaram-se onde entenderam sentar-se. Ninguém lhes pediu para se sentarem mais à frente ou mais atrás. Sentaram-se onde entenderam que se deviam sentar. Porque nesta bancada, nós respeitamos um a um e sabemos que as decisões têm muito mais de interesse coletivo do que interesse individual. O sitting é livre na bancada do PSD, nesta tarde atípica em que as propostas de alteração acabaram mesmo por ser viabilizadas contra a intenção de Luís Montenegro. As divergências entre os deputados do PSD Nacional e o das regiões autónomas, que ficaram bem à vista de todos na Assembleia da República. Agora vamos aos destaques da semana. Miguel Viterbo Dias, começamos pela positiva e destacas estes 6 deputados que divergiram da decisão tomada pela maioria da bancada parlamentar do PSD. Ficaram bem na fotografia perante os eleitores das regiões autónomas e, por não ser um momento muito comum, vimos deputados a votar de forma individual para respeitar os locais pelos quais são eleitos. É certo que são deputados nacionais, mas são também um pouco o elo de ligação aos territórios, que durante as campanhas eleitorais, as várias, vão jurando defender e melhorar. Mal na foto ficou o líder parlamentar Hugo Soares, quanto mais não seja porque também não caiu Carme Trindade por deixar um deputado dos Açores e outro da Madeira intervir no debate para explicarem estas divergências. Vamos agora em sentido contrário para perceber quem se destaca pela negativa. E em trajetória descendente, Miguel, apontas os 3 maiores partidos do Parlamento, PSD, Chega e PS. Por causa da demora em chegar a um acordo para eleger os órgãos externos do Parlamento, faltam juízes para o Tribunal Constitucional, faltam membros para o Conselho de Estado, a Provedoria da Justiça continua a ser uma provedora, entretanto Maria Lúcia Amaral já foi ministra e deixou de o ser e o lugar continua em aberto. Mesmo não sendo os lugares mais importantes do país, não se explica que se demore tanto tempo a avançar com o processo, ou pelo menos que não se tome a decisão de avançar com listas individuais e que a aritmética depois resolva a situação. As eleições para estes cargos externos vão ser também tema de conversa nos bastidores, já a seguir, mas por agora, Miguel, vamos à agenda desta semana? Esta semana há várias ministras no Parlamento.
E começamos já por amanhã de manhã, terça-feira às 9, vai ser ouvida a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tem estado mais afastada dos holofotes nas últimas semanas, vai fazer um ponto de situação sobre o Ministério da Saúde, mas também sobre 3 temas em específico: o funcionamento do INEM e também o processo das cirurgias extra no Hospital de Santa Maria e ainda as vagas que ficaram por preencher no internato médico. Para além da Ministra da Saúde, também a da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, vai ser ouvida amanhã, terça-feira, mas às 3 da tarde. Outro ponto em destaque esta semana são as audiências sobre as tempestades das últimas semanas. A Brisa vai ser ouvida sobre o estado da A1 e da A5, na quarta-feira ao meio-dia. Já na quinta, ao fim da tarde, às 6h30, ouvida a Associação Portuguesa de Seguradoras. Para fechar o debate na sessão plenária também de quarta-feira, pedido pelo Bloco de Esquerda, com várias iniciativas sobre a resposta aos danos provocados pelo mau tempo, que vai obrigar o PSD a responder aos traços gerais do PT-RR. São destaques para ir ouvindo aqui na Rádio Observador ao longo de toda esta semana. Agora vamos à conversa de bastidores. O Parlamento tarda em conseguir eleger os nomes para cargos externos e ao fim de 9 meses continuam cadeiras por ocupar, por exemplo, no Tribunal Constitucional e no Conselho de Estado. É já o 4º adiamento, já estiveram marcadas 3 datas para eleger estes órgãos. Já falámos destas contas para estas eleições aqui em edições anteriores dos Passos Perdidos. Agora a nova data em cima da mesa é 6 de março. Desta vez, ao que avançou ao Expresso, foi o Chega a pedir o adiamento da data das eleições. Em causa está a escolha dos 5 representantes para o Conselho de Estado, o Provedor da Justiça e de 3 juízes para o Tribunal Constitucional. Ora, com a atual composição parlamentar, um acordo entre o PS e o PSD não é suficiente para garantir os 2/3 que são necessários para alguns dos cargos, como é o caso dos juízes para o Constitucional. Também para o Tribunal Constitucional é necessário ouvir os candidatos antes da eleição, pelo que este novo adiamento tem também isso em conta, o de dar tempo para que os candidatos sejam ouvidos pelos deputados. E Miguel, o que é que está a atrasar estas eleições? A falta de acordo entre os partidos para a votação ou há nomes de potenciais candidatos que estão a gerar discórdia? O formato da eleição complica o avançar deste processo, tirando para o Conselho de Estado, em que a escolha dos 5 membros é por método de onde, para os restantes cargos é necessária a tal maioria de 2/3, ou seja, no Conselho de Estado, mesmo que não se chegue a uma lista conjunta, com nomes indicados pelo PSD, Chega e PS, cada um pode apresentar uma lista individual e aí o PSD deverá garantir a eleição de pelo menos 2 dos 5 conselheiros. Já no que toca ao Constitucional, a principal preocupação é que é necessária a tal maioria de 2/3. O PS já manifestou indisponibilidade para entrar em qualquer tipo de acordo em que entre o Chega. Em dezembro, Eurico Brilhante Dias dizia aqui em entrevista ao Sofá do Parlamento que não há má vontade, mas que o processo ia demorar. E na altura, Eurico Brilhante Dias, de forma muito taxativa, disse também que o PS não tem que conversar com o Chega, diz que apenas o fará com o Partido Social Democrata e com Hugo Soares. Por isso, neste momento, o ONU está do lado do líder parlamentar dos sociais-democratas, ainda que o PS queira uma ginástica maior, porque quer chegar a um acordo de 2/3 com todos os outros partidos, com exceção do Chega, o que obriga o PSD a ter que apontar um nome que agrade para, por exemplo, ao CDS e ao Bloco de Esquerda, o que torna todo este processo de escolher juízes para o Tribunal Constitucional muito mais complicado. E para a semana, o Miguel Viterbo Dias regressa nos Passos Perdidos. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, Portugal, a qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E o Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,